Olá e bem-vindos a mais uma análise a fundo. Hoje, o nosso foco é a parede abdominal. E eu sei o que muita gente pensa quando ouve isso. Músculos, abdômen definido, o famoso tanquinho. Pois é. Mas o que o material que a gente analisou mostra é que pensar só nos músculos é como olhar para um computador e só enxergar a tela. E ignorar todo o processador, toda a fiação por dentro. Exato. A nossa missão hoje é essa: entender essa fiação, o sistema nervoso complexo que comanda tudo. É a perspectiva perfeita. A gente vai tratar a parede abdominal menos como uma armadura e mais como uma tela de toque viva, sabe? Uma tela de toque inteligente. Gostei. Isso. Porque a pergunta é: como o corpo coordena essa sinfonia de sinais elétricos para algo que parece banal, tipo se curvar para pegar algo no chão? A resposta tá nesses caminhos que a gente vai explorar hoje. Certo, então vamos começar a desvendar isso. O ponto de partida de toda essa rede, pelo que eu entendi, é a nossa coluna vertebral, mais especificamente a medula espinhal que corre ali dentro. É tipo a central de energia, né? Precisamente. Pensa na porção torácica da coluna como se fosse um prédio de 12 andares. Ok. Para a parede abdominal, os filos que nos interessam saem principalmente dos andares 7 a 12. Andares 7 a 12, entendi. Em termos técnicos, são os nervos tóraco-abdominais, de T7 a T11, e o nervo subcostal, que é o T12. É um sistema super organizado. E esses fios não ficam soltos lá dentro, certo? O material descreve um trajeto bem específico. Bem específico. Eles viajam espremidos entre duas camadas de músculos, o oblíquo interno e o transverso do abdômen. Peraí, tipo um sanduíche de nervo? Exatamente. Um sanduíche protetor. É um exemplo brilhante de design anatômico, né? Faz todo sentido. Estar aninhado ali protege os nervos de impacto e, ao mesmo tempo, posiciona eles perfeitamente para entregar os impulsos elétricos. Entendi a parte da proteção, mas isso não cria um outro tipo de risco? Quer dizer, se eu tiver um espasmo muscular muito forte em um desses músculos do pão, ele não poderia comprimir o recheio, que é o nervo? Essa é uma observação clínica excelente e absolutamente correta. Um espasmo profundo ou uma inflamação pode sim comprimir esses nervos. Pode causar dor, formigamento. Ou até fraqueza muscular, imagino. Exato. Mostra como esse sistema, apesar de inteligente, também é delicado. Não tem muita redundância, sabe? É por isso que o corpo investe em outras estruturas de suporte. O músculo reto abdominal, por exemplo. O do tanquinho. Esse mesmo. Ele não fica solto, ele é envolvido por uma espécie de cinta de tecido, a bainha do reto abdominal. E essa estrutura toda precisa de combustível, claro. Correto. E essa energia chega pelas tubulações de sangue, né? Os vasos epigástricos que garantem o oxigênio e os nutrientes para tudo funcionar. É um ecossistema completo. Ok, então essa fiação sai da coluna, viaja segura entre os músculos para mandar comandos de movimento. Mas aqui tem um ponto que eu achei fascinante. O mesmo nervo que diz para o meu músculo contrair é o que me avisa que a etiqueta da camisa está me arranhando bem ali. É exatamente isso. É um cabo de duas vias, então. É uma avenida de mão dupla. E esse é o pulo do gato para entender a complexidade do sistema. Uma via leva os comandos do cérebro para os músculos, a ordem de contrair. A outra via traz as informações do mundo externo de volta para o cérebro. Através de quê? De ramificações bem fininhas, os ramos cutâneos que continuam a viagem até a pele para funcionar como sensores. E esses sensores criam uma espécie de mapa no nosso corpo, não é? O material fala de um padrão de faixas. Como isso funciona? Funciona tipo um mapa de CEP para o nosso sistema nervoso. Cada nervo espinhal, de T7 a T12, é responsável pela sensibilidade de uma faixa horizontal de pele no abdômen. Essas faixas são o que a gente chama de dermátomos. A faixa na altura do umbigo, por exemplo, geralmente corresponde ao CEP do nervo T10. É um mapa bem preciso. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que uma dor persistente na barriga, que não tem nada a ver com o estômago ou intestino, poderia, na verdade, ser um sinal de alerta vindo das costas. Exatamente. É um truque do nosso sistema nervoso. Como assim? O cérebro interpreta o sinal de dor vindo da ponta do fio, que é a pele do abdômen, sem perceber que o curto-circuito, tipo uma compressão por uma hérnia de disco, tá lá na origem, na coluna. Uau! Detetive. É fundamental. Isso muda completamente a forma de pensar sobre a dor.
Tudo bem, essa arquitetura toda é fascinante. Mas na prática, quando eu me dobro para pegar uma caneta no chão, o que está acontecendo nessa sala de controle? O que está acontecendo é uma coreografia perfeitamente sincronizada. O material descreve 4 movimentos principais. Temos a flexão, que é o movimento clássico de um abdominal, né? Dobrar para frente. Isso. Liderado pelo reto abdominal. O oposto seria a extensão, certo? Arquear as costas para trás. Perfeito. Depois temos a flexão lateral, que é inclinar o corpo para um lado e para o outro. E a rotação, girar o tronco. E a rotação. E o ponto-chave, eu imagino, é que nenhum músculo faz isso sozinho. De forma alguma. Esse é o erro mais comum. Pensa numa equipe de remo. Ok. Não adianta ter um remador super forte se os outros não estiverem remando em sincronia, guiados pelo timoneiro, que é o sistema nervoso. Entendi. Quando você gira o tronco para a direita, por exemplo, o oblíquo interno direito e o oblíquo externo esquerdo contraem juntos, enquanto os outros relaxam. Sem essa coordenação... O barco gira em círculos. Exatamente, o barco não sai do lugar. Falando nisso, é incrível como a gente só percebe essa complexidade quando dá um mau jeito, né? Nossa, sim. Aquela dor aguda ao girar para pegar algo no banco de trás do carro. De repente, você lembra que existe todo um balé neuromuscular ali. Exato. E esse mau jeito é a prova de que a coordenação falhou em algum ponto. É por isso que dominar essa anatomia funcional é um desafio imenso. A quantidade de nomes, trajetos, funções. É muita coisa. Para quem está estudando na área da saúde, é um volume de informação gigantesco. E não é só memorizar, é entender a dinâmica. Com certeza. Toda essa coordenação, essa quantidade de nomes e funções, mostra o quanto é preciso estudar para dominar o assunto. É um desafio constante. E olha, para quem é estudante e quer se preparar de verdade para lidar com essa complexidade toda, a dica é: entra agora em medcobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas, flashcards, tudo pronto para revisar onde quiser. É a ferramenta certa para organizar todo esse conhecimento. Com certeza. Ok, a gente passeou pela origem dos nervos, pela sensação na pele, pelo movimento. Se a gente fosse montar um mapa mental de tudo que a gente discutiu, quais seriam os pontos principais? Ótima ideia. Primeiro ponto do mapa: o conceito da parede inteligente. Ela tem 4 pares de músculos-chave: oblíquos externos e internos, transverso e o reto abdominal. Certo. Segundo, eles não estão soltos. São organizados em camadas e contidos por estruturas, como a bainha do reto abdominal. A nossa cinta interna. Isso. Terceiro, tudo é irrigado pelos vasos epigástricos, a rede de combustível. E, finalmente, o cérebro da operação, a rede de nervos tóraco-abdominais, os cabos de comunicação de mão dupla. Perfeito. Agora, um material que a gente analisou aponta para algo que parece uma contradição. Ele nos leva a pensar no canal inguinal. Por que o corpo construiria essa parede tão robusta, essa fortaleza, só para depois cavar um túnel no meio dela? Parece um ponto fraco de propósito. Essa é a questão central. E é um compromisso de design, um trade-off evolutivo, sabe? Um trade-off. Sim. Pensa assim, a natureza precisava de uma passagem para que estruturas vitais pudessem sair da cavidade abdominal. Nos homens, por exemplo, o funículo espermático precisa passar por ali. Nas mulheres, é o ligamento redondo do útero. Então, o túnel era inevitável. Era inevitável. Mas ao criar essa passagem, a evolução criou um ponto de vulnerabilidade. É um dos calcanhares de Aquiles da nossa anatomia. E como o corpo lida com isso? O canal inguinal não é um buraco simples. É um trajeto oblíquo que atravessa as camadas da parede. A construção dele, com anéis de entrada e saída em pontos diferentes, é uma tentativa genial de minimizar essa fraqueza. Cria uma espécie de válvula que se fecha quando a pressão abdominal aumenta. Uma tentativa. O que quer dizer que nem sempre funciona perfeitamente. Exatamente. A integridade desse canal depende diretamente da força e do tônus dos músculos que o formam. Os mesmos músculos que a gente já discutiu. Os oblíquos, o transverso. Isso. Se esses músculos estão fracos, o mecanismo de válvula falha e a vulnerabilidade se torna um problema real. Fica claro, então, que a parede abdominal é infinitamente mais complexa do que a gente imagina.
Não é só estética. É um sistema dinâmico, sensorial, protetor e, como a gente viu agora, com pontos de vulnerabilidade que fazem parte do design. Exatamente. A parede abdominal é mais cérebro do que músculo. É um sistema de contenção ativo e inteligente. Isso nos leva a uma reflexão final, uma questão importante que o material deixa no ar. Qual seria? Nós escrevemos essa parede muscular complexa, forte, inteligentemente inervada. Mas também descrevemos esse calcanhar de Aquiles, o canal inguinal. E a pergunta que fica é: o que acontece quando essa fraqueza é explorada? Precisamente. Se essa parede muscular enfraquece, seja pelo esforço, pela idade ou por predisposição genética, o que acontece nesse ponto de passagem quando a pressão dentro do abdômen aumenta? Aí a coisa complica. Complica. E nos leva direto para o campo clínico e para uma das condições cirúrgicas mais comuns no mundo, as hérnias. É quando a integridade dessa estrutura que a gente acabou de discutir se torna a linha de frente entre a saúde e a necessidade de uma intervenção. A força dessa parede não é só para movimento, é para manter tudo do lado de